Nos últimos 10 anos, o mundo passou por mais mudanças tecnológicas do que nos últimos 10 séculos. É impressionante pensar o que a criação do computador revolucionou em nossas vidas. E por trás de toda essa inovação, existem várias profissões. Programadores, analistas de sistemas, técnicos em rede, técnicos em hardware, especialistas em implantação de softwares e engenheiros de controle e automação. É sobre eles que vamos falar nesta reportagem. O que será que o mercado está oferecendo a esses profissionais e qual o cenário para os próximos anos? Horácio garante que escolheu a profissão certa. Este engenheiro de controle e automação se formou há pouco mais de um ano e já atua na área. Usou os estágios para se aproximar do mercado e garantiu sua vaga em um deles. Horácio aconselha os novatos a não terem medo de procurar emprego. Tem várias empresas que estão dispostas a treinar o engenheiro recém-formado, né? Nem passa pela cabeça de Horácio a hipótese do desemprego. Segundo ele, a engenharia de controle e automação é uma das profissões do futuro. O engenheiro de automação, de uma forma geral, é visto como um engenheiro muito versátil. No Brasil, o primeiro curso de engenharia de controle e automação foi criado no início da década de 1990. Algumas faculdades chamam esse curso de robótica ou mecatrônica, porque ele une 3 conhecimentos diferentes: mecânica, eletrônica e computação. Esta engenharia é uma área de conhecimento jovem, mas que já nasceu com enorme responsabilidade: ajudar as indústrias a ganhar tempo e qualidade na produção para aumentar sua competitividade no mercado. Este coordenador de curso de engenharia de controle e automação diz que as indústrias dependem da atuação deste engenheiro para ganhar competitividade. Com a falta crescente de recursos naturais e a preocupação com o meio ambiente, é preciso associar tecnologia e criatividade. O processo industrial, ele é muito mais delicado, ele é menor. Processos não podem ter desperdício de recursos, tem que produzir com a melhor qualidade, no menor tempo possível, com a menor quantidade de recursos. Menos água, menos energia, menos insumos e matérias-primas. É esse o desafio. Desafio de indústrias de todos os segmentos. E ainda que não estejam passando por restrições, novas leis estão sendo criadas para inibir o desgaste excessivo do meio ambiente. A saída é melhorar os processos. E aí, equipamentos avançados são fundamentais. E não é raro encontrar estudantes que procuram essa faculdade pensando na ciência do futuro e em todas as novidades que estão por vir. Ela engloba robótica, ela engloba manipuladores, carros automáticos que podem andar pela fábrica inteira carregando todo o material. O filme Inteligência Artificial de Steven Spielberg contou a história de um computador que pensa e sente como uma pessoa. Mas será possível uma máquina como esta chegar a pensar e interpretar, por exemplo, as dúvidas mais inéditas de qualquer usuário? Nós estamos muito longe de ter um robozinho andando do nosso lado sozinho, sem pensar que tem um homem por trás dele. Mas ainda que este cenário esteja longe, existem outros bem perto. Os engenheiros de controle e automação têm muito trabalho a fazer. E para começar, devem investir em conhecimento. O estudante, ou mesmo o profissional já formado, precisa acompanhar as mudanças no mercado para conseguir responder às demandas atuais e planejar respostas para as tendências. Ele precisa conhecer a mecânica da máquina, a física do processo. O engenheiro de controle e automação, ele tem uma série de cadeiras que são voltadas para a mecânica realmente, como transferência de calor, processos de fabricação, processos de usinagem. Ele precisa conhecer isso porque, em virtude do processo, a forma de controle se modifica. E como muda? José Antônio que o diga. Ele trabalha em uma grande indústria de alimentos que está finalizando o processo de mudança de tecnologia. Está saindo das máquinas de controle mecânico e indo para a automação. Eu nunca tinha colocado a mão num teclado de computador, mas eu sabia que ali estava a minha oportunidade. E agarrei a isso e, graças a Deus, hoje tenho muito que aprender, mas já consigo satisfazer as necessidades da empresa. E uma das principais demandas é aumentar a produtividade. Para isso, diminuir o tempo da produção é fundamental. O macarrão, por exemplo, passou a ser feito 5 vezes mais rápido. As máquinas mais antigas, por exemplo,
a secagem era feita em 20, 22 horas. Hoje a secagem, devido a esse maior controle, né, um controle maior através da instrumentação, a gente consegue fazer a secagem em 4, 5 horas. Ganhar tempo fez a empresa ganhar competitividade. Produzindo mais rápido que os concorrentes, dá para chegar em mais pontos de venda e ampliar o faturamento. Com isso nós pudemos fazer um produto de melhor qualidade, né, fazer uma gama maior de produtos, aí a gente consegue atender melhor, né, os anseios dos consumidores, né? Aí você pode fazer diversos produtos, né? Um tempo menor de secagem, menores perdas, né? Um aproveitamento melhor da matéria-prima, né? Então tudo isso trouxe benefício para a empresa. Como preparar o estudante que vai assumir o desafio de criar e coordenar a criação de sistemas ou mesmo de equipamentos? Eles são os profissionais que precisarão gerar soluções em empresas de vários setores, indústrias, serviços e comércios, e que vão atuar em áreas como tecnologia de informação, robótica e automação. Certamente, estudando muito e vendo a teoria na prática. Por isso, convidamos um estudante do primeiro período para conhecer uma empresa que atua nos bastidores de uma montadora de veículos. Ele vai ver de perto robôs e os processos que um dia irá comandar. Estevão é nosso convidado para conhecer a planta de uma das maiores montadoras de carros do mundo. Entre os fornecedores dessa indústria estão a empresa de Renato, engenheiro de controle e automação. É Renato que nos acompanha nesta visita. A maior parte do trabalho dele é dentro do escritório, pensando e planejando linhas de produção. Há várias oportunidades de atuação no mercado. Não só se preocupa com o processo, mas com toda a integração de todo o fluxo, ou seja, do início até o fim de qualquer bem, o engenheiro de automação tem a sua mão ali. Renato escolheu a dedo a profissão. É aqui que ele se realiza, criando soluções para a produção de automóveis. Quem compra um carro nem imagina que esse profissional existe, mas depende do engenheiro de controle e automação a definição de boa parte dos processos de trabalho desta montadora. Curioso, nosso visitante quer saber mais sobre a formação do engenheiro. Renato, qual a importância do inglês na nossa profissão? O inglês é fundamental. A automação usa tecnologia de ponta do mundo inteiro. E te dou uma notícia um pouco pior, não só o inglês. Quanto mais línguas você souber, melhor. Porque tem fornecedores alemães, franceses, italianos. Mas Estevão leva ainda mais uma lição importante desta visita à montadora. Ele aprendeu com Renato que o segredo de um bem-sucedido engenheiro de controle e automação é saber trabalhar em equipe. Depois que ele está tranquilo com a parte técnica, que ele domina bem tudo que ele tem que tecnicamente lidar, por exemplo, saber desde o mínimo parafuso aqui do robô até o controle máximo. Ele não precisa ser o absoluto expert em tudo. Depois dessa aula prática sobre a sua futura profissão, Estevão está mais decidido do que nunca. Quer que a formatura chegue logo. Com certeza estou na profissão certa. Essa visita direcionou ainda mais a minha escolha para essa profissão. Ser engenheiro de controle e automação é um sonho que em poucos anos será realizado. E assim como Estevão está ansioso para entrar no mercado de trabalho, esse também é o projeto de carreira de outros milhares de estudantes de engenharia de controle e automação. E a pergunta que todos se fazem é: será que haverá espaço no mercado depois de se formarem? Este coordenador garante que sim. Este momento pós-crise é estimulante para as empresas investirem e ainda mais com o Brasil tendo tão boas perspectivas de crescimento do PIB nos próximos anos. Principalmente devido à modernização dessas empresas do Parque Nacional, vai ser necessário ter um engenheiro, sim, de controle de automação em cada uma delas. Ele vai ser o engenheiro responsável por toda a parte de controle dessa obra. Com o mercado garantido pelo crescimento da economia, resta ao estudante de engenharia de controle e automação se capacitar e se manter atualizado com as tendências da tecnologia e dos modelos de negócios. Para quem não quer ficar sem trabalho, este é o caminho.